Crianças que se recordam de sua vida passada. Uma prova inquestionável da reencarnação. A reencarnação não surgiu com o espiritismo. Os primeiros registros acerca do assunto partiram dos hindus 5.000 anos antes de Cristo. Um pouco mais tarde, os egípcios também fizeram anotações sobre o tema. Antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. Os grandes pensadores também discutiram amplamente a questão em suas escolas filosóficas. Pitágoras, Sócrates e Platão acreditavam na continuidade da alma, sendo este último o grande divulgador da doutrina da reencarnação. Atualmente, a reencarnação está na base religiosa de vários povos do planeta, estando presente no budismo e no hinduísmo, e estendendo-se a tribos africanas e povos indígenas. Também está no credo de europeus, de norte-americanos e de brasileiros. A comprovação da reencarnação pode ser verificada através das manifestações mediúnicas de desencarnados, das experiências de quase morte, EQM, e de experiências fora do corpo, mas nenhuma apresenta uma coleção de dados tão extensa e inabalável quanto a que envolve relatos de crianças que afirmam se lembrar de sua vida passada. Ao longo das 5 últimas décadas, quase 3.000 casos desse tipo foram investigados em dezenas de países de todas as partes do globo, em sua maioria sob o crivo acadêmico de instituições como as universidades. Algumas crianças lembram apenas de fragmentos de sua suposta vida anterior. Outras, contudo, são capazes de descrever com riqueza de detalhes como era a sua outra existência, realizando inferências sobre aspectos da vida de um indivíduo falecido que não são de domínio público. Um desses casos que ganhou grande repercussão foi o de James Leininger, filho de um pastor protestante nos Estados Unidos, que desde os 2 anos de idade afirmava que em sua vida anterior era um piloto de aviões da Segunda Guerra Mundial, também chamado James, morto 50 anos antes do seu nascimento. O pequeno James costumava ter pesadelos envolvendo as cenas da queda do avião que o vitimara na outra vida e retratava o episódio em que fora abatido pelos japoneses em diversos desenhos e com os seus brinquedos. O menino, que demonstrava conhecimento técnico inato sobre aeronaves, forneceu detalhes do acidente fatal que sofrera, como o nome do porta-aviões que serviu de base para sua frota, chamado Natoma, e o nome de seu colega de trabalho, Jack Larsen. Inúmeras afirmações sobre a vida do piloto feitas pela criança foram comprovadas por familiares do falecido, que estavam convencidos de que o pequeno James era a reencarnação do outro James, morto décadas atrás. Um dos padrões mais recorrentes nos casos investigados, independente da cultura ou da localização do relato, diz respeito ao período em que as crianças espontaneamente manifestam as recordações da vida passada. Essas memórias ocorrem muito cedo, por volta de 1 ano e meio, e costumam desaparecer por completo quando as crianças atingem 7 anos de idade. No livro Missionários da Luz, publicado antes das primeiras pesquisas acadêmicas sobre os casos de memórias de vidas passadas, André Luiz, seu autor espiritual,
esclarece que em cada nova encarnação, a ligação do perispírito com o novo corpo material ocorre de forma progressiva, estabelecendo-se por completo por volta dos 7 anos de idade. É exatamente durante esse intervalo que as crianças são capazes de acessar quem foram na vida passada, como se houvesse nesse período uma porta entreaberta com o passado encarnatório. Uma parte dessas crianças, cerca de 20%, é capaz de descrever também fatos ocorridos na erraticidade. Algumas lembram-se de seu funeral, de encontros com parentes desencarnados e de estar em outras dimensões de grande beleza. O menino James Leininger afirmava que havia escolhido seus pais quando eles estavam hospedados em um grande hotel rosa que ficava na praia. De fato, os pais de James fizeram uma viagem ao Havaí, onde ficaram hospedados em um hotel cujos muros são rosa. Eles relataram que decidiram ter um filho nessa viagem e que a mãe de James ficou grávida 5 semanas depois. As crianças, objetos dessas pesquisas, costumam apresentar padrões de comportamento, gostos e aptidões muito similares ao da personalidade falecida que afirmam terem sido, confirmando o que a doutrina espírita chama de lei do progresso. Diferente do que muitos imaginam, a cada existência em novo corpo preservam-se as conquistas nos campos moral e intelectual. Contudo, estrategicamente, a lembrança do passado encarnatório é provisoriamente bloqueada quando no corpo, para que a atual experiência possa ser mais proveitosa. Mas se isso está correto, por que essas crianças lembram de sua vida anterior? Possivelmente a explicação para isso esteja no gênero de desencarne que experimentaram. 80% dessas crianças recordam vividamente como desencarnaram na vida pregressa, frequentemente de forma trágica em acidentes ou vítimas de homicídio. A recordação desse momento é manifestada na forma de trauma e várias apresentam pesadelos recorrentes relacionados a esse acontecimento. Diante das centenas desses casos consistentes de memórias de vidas passadas, podemos nos questionar: o que falta para o convencimento da reencarnação por parte da ciência e dos descrentes do assunto? Acreditamos que crer na sobrevivência da alma trará benefícios imensuráveis para a humanidade, especialmente na questão das relações humanas e para o nosso planeta, na evolução de sua atual transição.